porque estamos no agosto lilás. Acho que agora saiu de novo. Secretária, a senhora nos ouve? Bom dia. Bom dia, eu ouço sim. Você me ouve? Estamos lhe ouvindo muito bem, inclusive. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Secretária, até primeiramente da gente iniciar a nossa conversa, estamos no agosto lilás, que é o mês de conscientização. E até da última vez que nós conversamos aqui, a senhora esteve conosco nos estúdios da Caçula, falamos a respeito sobre os casos de violência e a movimentação do Todos por Elas. Daquele tempo, né, de quase um ano atrás para cá, como que a senhora vê o cenário em relação à violência contra a mulher em Mato Grosso do Sul? Bom dia, Rafael. Bom dia a todas as ouvintes e ouvintes da Rádio Caçula. É um prazer estar novamente dialogando com vocês em Três Lagoas. Bom, de lá para cá, nós estamos num processo de ampliação, né, do que a gente chama de rede de enfrentamento à violência contra as mulheres e fortalecimento da rede de atendimento às mulheres em situação de violência. Há muito tempo não havia um processo de formação das profissionais que atendem as mulheres, seja no CRAS, no CREAS, no posto de saúde, na delegacia, na sala lilás, no hospital, né? Envolver professoras e professores também. É fundamental, a gente acredita, para que haja um avanço na prevenção da violência contra as mulheres, né? E é isso que nos move na tentativa de nos anteciparmos ao crime de violência doméstica e familiar e ao feminicídio. Então, a nossa atuação, e principalmente há um ano e meio para cá, tem a ver com o fortalecimento dessa rede, né? Que na ponta é onde as mulheres circulam. Nós temos dados de que, Rafael, é a minoria das mulheres que sofrem violência doméstica no Brasil que recorrem à polícia a fazer uma denúncia, um registro de ocorrência. Então, a gente está lidando com uma minoria de mulheres vítimas de violência, o que significa, na prática, que o problema é muito maior do que os números apontam. Também há um movimento nosso de campanhas, né, de conscientização, de reflexão crítica, que estimula a denúncia. Então, não tem como a gente mensurar o aumento ou a diminuição da violência das denúncias, né? A gente tem que olhar para outros fatores que essas mulheres acabam recorrendo ao serviço público, né, seja na porta de entrada da saúde, da assistência ou da segurança pública, para poder mensurar se realmente está surtindo efeito o nosso trabalho. Porque a gente vai continuar falando para as mulheres que sofrem violência denunciarem. Então, naturalmente, os dados vão ser elevados, porque, infelizmente, a gente vive numa sociedade machista, patriarcal, e que vem matando, né, nós mulheres. A cada 4 horas uma mulher morre no Brasil pelo simples fato de ser mulher, de querer ser livre, né, de dizer não a um relacionamento. Então, nós lutamos para que esse direito seja, de fato, garantido a todas as mulheres. E a avaliação nesse ano para cá é que as mulheres estão recorrendo mais aos serviços, né? A gente vai no município, trabalha a rede, leva um ônibus lilás, que é a nossa unidade móvel, e quando a gente retorna a Campo Grande, a gente tem relatos das gestoras municipais, das coordenadoras municipais de mulheres, que as mulheres recorreram mais à sala lilás, ao centro de atendimento. Então, isso é um dado muito importante e muito relevante, de que surte efeito o nosso trabalho de fortalecimento da rede no município. E em relação a isso, até também, secretária, antes de eu passar aqui para o meu colega Vinícius também, para fazer uma pergunta à senhora, aonde que é necessário e para quem, para qual tipo de mulher que a senhora acha? Claro, a senhora vai falar que são todas, mas qual tipo de mulher que é necessária, aquela mulher que ainda não tem aquela informação e passa por isso e não sabe que está passando por essa situação, é necessário levar essa informação para essa mulher não se tornar mais uma estatística, secretária? Com certeza. Infelizmente, a violência de gênero contra as mulheres é um fenômeno que atinge todas as mulheres, de todas as classes sociais. Agora, quando a gente olha para as estatísticas de violência doméstica e dos crimes de feminicídio, há 2 marcadores muito nítidos,
que é um marcador de classe social, são mulheres de classes populares, em sua maioria, não em número absoluto, e também mulheres negras. Então, a maioria de mulheres, inclusive de vítimas sexuais no Brasil, meninas e mulheres, são meninas e mulheres negras. A dimensão do racismo aprofunda a violência de gênero contra as mulheres no Brasil, bem como a desigualdade econômica. Então, a gente precisa olhar para todas as mulheres, né? Porém, direcionar mais as políticas públicas, ou seja, garantir o serviço especializado público para aquelas mulheres que mais recorrem a esse setor, que são as mulheres de classes populares, que são mães, muitas mulheres, inclusive a gente tem observado, Rafael, mulheres jovens, né? Infelizmente, um outro dado muito preocupante, e isso é uma das coisas que mais me preocupa, é que as vítimas de feminicídio, em geral, elas não têm um boletim de ocorrência, elas não têm a medida protetiva. Então, fica difícil de localizar essas mulheres e se antecipar a algo pior. Por isso é importante que as mulheres denunciem, ligue para o 180, busque informação e, diante de uma situação grave de violência, ligue para a polícia. E o vizinho ou a vizinha também interfira, meta a colher para salvar a vida das mulheres. Porque o que a gente está vendo hoje é uma espetacularização da violência. É todo dia vídeo que circula na internet de homens espancando mulher em casa, na rua, né, no salão de beleza. Então, e as pessoas assistindo e filmando aquilo, em vez de interferir. Então, enquanto não haver uma mudança radical de comportamento nesse país, a gente vai lamentar a violência contra as mulheres e os crimes de feminicídio. Vinícius? Primeiramente, obrigado, Manuela, pela presença aqui no nosso programa. Eu gostaria de saber sobre o Mato Grosso do... Na verdade, eu vou fazer um gancho no que você falou antes sobre as mulheres negras e... A subsecretaria tem algum projeto específico voltado para essas mulheres negras, indígenas, até quilombolas ou mulheres que se encontram em extrema pobreza? Se tem algum projeto específico nisso? E o que você pensa, o que é a dificuldade para implantar e articular esses tipos de projetos aqui no Mato Grosso do Sul? Porque o nosso estado ele é um estado que, se a gente pegar para a realidade do Brasil, é um estado que tem um índice de desenvolvimento humano até bom, tem um per capita bom comparado com muitos outros estados, mas a gente sempre está em destaque com a violência doméstica. Então, tem alguma coisa cultural? Qual que é o principal desafio? Como a gente vai fazer para quebrar esse comportamento que é terrível de colocar a mulher como um objeto, de colocar a mulher como algo inferior e diminuir esses casos de feminicídio e violência contra a mulher? Bom, primeira pergunta, nesses processos nos municípios, né, de formação da rede, de unidade móvel do ônibus Lilás, de trabalho mesmo na ponta, nós sempre falamos da questão do racismo. Então, a gente leva essa informação, esse dado e discute, né, a raiz da violência, que tem uma grande dimensão racial. Nós temos também, eu sempre falo, que o Observatório da Cidadania da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, em parceria com a nossa Secretaria da Cidadania, reúne dados sobre a população negra do estado inteiro, por município, inclusive com recorte de gênero. Então, nós temos um estado que temos uma expressiva população negra, embora as pessoas achem que negro só existe no norte, no nordeste, né, e no quilombo. Nós temos 22 comunidades quilombolas no Mato Grosso do Sul, e a gente discute, quando a gente vai para os municípios, essas questões. E também, além disso, dentro da Secretaria da Cidadania, há 8 subsecretarias, né, entre elas a Subsecretaria de Políticas Públicas para as Mulheres, e uma outra de igualdade racial. E essas ações, elas são desenvolvidas por essa Secretaria da Igualdade Racial. Sobre o desenvolvimento social, econômico, nós acreditamos, Vinícius, que não há possibilidade da gente fortalecer uma narrativa de pleno de desenvolvimento econômico se a gente acumular tantos dados de violência, e aí eu não coloco só as mulheres. Mato Grosso do Sul tem 2 cidades entre as 50 cidades com maior índice de estupro de vulnerável, que é Três Lagoas, diga-se de passagem, está em 7º lugar,
entre as 50 cidades do país. E Dourados, minto, eu cometi um erro. Dourados é a 7ª cidade e Três Lagoas é a 36ª. Então, veja bem, das 50 cidades com maior índice de estupro de vulnerável, nós temos Dourados em 7ª e Três Lagoas em 36º lugar. E se a gente não discutir educação dentro da escola, se a gente não discutir comportamento, se a gente não discutir gênero, a gente não vai conseguir resolver esse problema, porque há, inclusive, um problema grave de subnotificação. Então, eu acredito que não é culpa cultural, porque cultura, a meu ver, é música, é teatro, é cinema, é tereré, é praia, enfim, cultura é cultura. O que eu acho que a violência é um comportamento machista patriarcal. Esse é o nome. E essa é a raiz. Quem ama não agride, não mata, não controla. E você disse bem, você foi cirúrgico. Tem a ver com posse, com controle, em achar que um homem tem o direito de tirar a vida de uma mulher quando ele ouve não, quando ele é contrariado. Portanto, a chance da gente transformar os comportamentos está dentro de casa, está dentro da igreja, está na escola, está na comunidade, está no ambiente de trabalho, ao a gente reagir frente a um comentário machista, a uma educação sexista, né? Aquela educação que divide homens e mulheres por atribuições, papéis sociais distintos, e não educa homens para viver o afeto. A gente reproduz uma educação rígida masculina. O homem tem que ser duro, forte o tempo inteiro, ele é repreendido no choro. Uma criança, um menino de 5 anos, 10 anos, ele tem que engolir o choro, porque senão parece mulherzinha. E aí mulherzinha aparece como algo desvalorizado, né? Então a gente tem que fazer uma transformação radical de educação e não cultural, porque cultura é outra coisa, né? Comportamento, sim. E Mato Grosso do Sul é um estado profundamente patriarcal, machista. E se a gente não entender que os homens precisam se responsabilizar, entrar na fileira da luta e do trabalho pelo fim da violência, não adianta só as mulheres falarem para as mulheres. A gente não vai conseguir alterar essa realidade só entre nós. Só um pequeno adendo. A senhora falou que Dourados está na 7ª posição, correto? Nas 50 cidades. Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, que foi divulgado agora recentemente, né, sobre os dados do ano passado, sim, Dourados era a 5ª, Três Lagoas era a 7ª e Campo Grande a 36ª. Agora inverteu-se os lugares. Tem alguma informação sobre a questão de estupro de mulheres indígenas em Dourados? Porque a população indígena em Dourados acaba sofrendo de uma forma geral, não só as mulheres, mas imagino como tem esse recorte de, além de ser indígena, ser mulher, que elas devem sofrer também muito mais. Muito. E a subnotificação, né? Existem sim, as ocorrências são sobre todas as mulheres, só que a gente avalia, Vinícius, eu particularmente, inclusive como pesquisadora, que a subnotificação da violência sexual e da violência doméstica contra as mulheres indígenas é altíssima. Para uma mulher não indígena já é difícil denunciar e muitas vezes é questionada. O anuário também fala, agora não lembro os dados, mas assim, é alto índice de não considerar as provas, sabe? De que a prova não é suficiente. Logo não sai a condenação do autor. Então, como é que você prova? A palavra da vítima muitas vezes não é suficiente para a polícia e para a justiça. E deveria bastar. Então, em Dourados, e não só em Dourados, mas onde tem população indígena, uma subnotificação. Porque há um entendimento, e eu vou te contar uma coisa que eu já ouvi, tá? Da justiça, de representantes do sistema de justiça do Poder Judiciário, infelizmente, de Dourados, dizer que trata-se de um problema cultural. De que as meninas indígenas, faz parte da cultura da mulher indígena, ser estuprada, ser violentada. E eu trabalho há muitos anos com as mulheres indígenas. E ao ser perguntada se é cultural, todas falam não. Mesmo porque não tem cultura, não tem mulher de nenhuma cultura que gosta de apanhar. Então, o que acontece é que, infelizmente, as meninas indígenas, às vezes, nem identificam que ela está sofrendo violência sexual, chegam grávidas no hospital, em períodos que não dá mais para interromper a gravidez em caso de que é garantido em lei, né, de vítimas de violência sexual, e aí acaba com a vida dela, da criança, da família. Então, é importante demais a conscientização, sabe? Trabalhos como a gente desenvolve de prevenção,
porque, como eu disse para você, se o sistema de justiça considera que é com quem essas mulheres contam, que é cultural, quem que são as aliadas dela por uma vida sem violência? Então, tem muita falha na rede. É por isso que a gente se preocupa tanto em formar profissionais que compreendam o fenômeno da violência. E no Mato Grosso do Sul, você foi muito bem na sua pergunta, a gente tem que lidar com o recorte étnico-racial, né? É um fato, a famosa cultura do estupro, né, secretária? Infelizmente ainda existe em Mato Grosso do Sul. É uma pena a gente ver. Poderia ser até o estado ser um exemplo, né, para outros municípios do Brasil. E está se tornando um problema, literalmente. Isso Nossa, se tornando, já é muito. Já é uma questão que, infelizmente, se tornou alarmante aqui no estado. E falando disso, né, secretária? Vai ter também agora no dia 27, né, às 17 horas, no Centro de Convenções Arquiteto Rubem Gil de Camilo, lá na capital, essa apresentação, né, do evento Por Elas, Proteção de Todos os Lados. Inclusive vai ser até mesmo uma integração das ações do programa Protege, que já existe, né, secretária? Eu queria que a senhora falasse um pouco sobre ele, sobre as ações, principalmente o fortalecimento das políticas públicas, para que números igual a esse que a gente viu do anuário, que colocam Dourados e Três Lagoas nessa lista, possam diminuir e principalmente acabam aí prejudicando muitas mulheres aqui no estado. Primeiro, eu queria fazer uma consideração de algo que você falou, que a gente é justo também fazer referência. Mato Grosso do Sul é, sim, uma referência da segurança pública no que tange à notificação de violência doméstica e dos crimes de feminicídio. Sim. Existe uma coisa chamada protocolo de investigação na perspectiva de gênero. E aqui nós aplicamos. Recentemente, uma representante do Fórum Brasileiro de Segurança Pública esteve em Campo Grande, numa atividade do Tribunal de Contas do Estado, e ela reconheceu que o Estado do Mato Grosso do Sul é um Estado que investiga e tipifica crimes de feminicídio. Então, a gente não vai colocar debaixo do tapete o problema. Como existem estados que ela mencionou, que, por exemplo, 400 mortes de homicídio feminino, 26 feminicídios. É muito estranho, entendeu? Porque a maioria de mortes de mulheres hoje no Brasil, de homicídios, é em decorrência dos crimes de feminicídio. Então, nossa polícia, em que pese as limitações, como, por exemplo, essa que eu disse, da justiça, né, de tipificar, de considerar a violência sexual, nós somos reconhecidos a nível nacional por investigar os crimes de feminicídio corretamente, aplicando o protocolo de gênero. Protocolo este que, recentemente, a Comissão de Justiça e Segurança Pública do Congresso Nacional queria derrubar. Então, é fundamental esse protocolo, porque frente a uma morte violenta de uma mulher, tem que ser investigado com uma lupa de gênero para saber se não foi um crime de feminicídio. E se a gente não estiver atento, Vinícius e Rafael, as mortes de indígenas ficam como morte comum, morte esclarecer. E respondendo sobre a pergunta do Protege, nós estamos muito felizes com esse programa, porque nós, de fato, já trabalhamos nas ações já faz um tempo, mas dessa vez aumentaram o número de ações, de entregas que a gente vai fazer no dia 27 de agosto, aqui no Centro de Convenções, e inclusive ações intersetoriais e integradas. Vão ter ações da educação, da segurança pública, né, do próprio sistema de justiça e poder judiciário, da cidadania, da assistência social para as mulheres em situação de violência doméstica familiar, para as mulheres que estão na casa-abrigo, para a juventude. Uma das ações que eu mais gosto das ações do Protege é a formação dos grêmios estudantis. Nós temos hoje os adolescentes de mais de 340 escolas organizados em grêmios estudantis e que eles vão fazer formação junto com os professores sobre respeito às mulheres, sobre o fim da violência. E a gente tem uma pesquisa que aponta que até 19 anos é a primeira vez que uma mulher que é vítima de violência doméstica sofre violência. É na adolescência que começam os relacionamentos afetivos, controle, posse, aquele ciúmes exagerado, né? E aí, então, ter essa entrada, essa parceria com a Secretaria de Estado da Educação é muito importante para a prevenção da violência, né? E para a transformação de cultura, e, aliás, de comportamento. Então, é um conjunto, são mais de 25 ações que a gente vai entregar no dia 27. É um programa de Estado, de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher. Por que eu friso de Estado? Tem que ser de Estado, não dá para ser de gestão.
Se amanhã ou depois a gente sair, né, da administração, se uma prefeitura sair da sua administração, fica um trabalho institucionalizado em Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul, né? Se a gente torna a política pública institucionalizada, seja quem for o gestor ou a gestora, precisa respeitar e aplicar. É como a Lei Maria da Penha. Não adianta ter uma lei, tem que ter política pública que garanta a aplicabilidade da lei. Então, a gente está muito focado, estamos mobilizando todo o estado do Mato Grosso do Sul, vai ter muita gente para conhecer essas ações, mas que principalmente compreendam o impacto dessas ações na prevenção. Uma outra ação que eu destacaria é a formação com as lideranças comunitárias. Vizinho também protege, seja no bairro, no condomínio, sabe, na igreja. As pessoas precisam compreender a sua própria responsabilidade com o problema. Não é pouco, Vinícius, a cada 4 horas uma mulher morrer por dizer não quero mais me relacionar com você, ela recebe uma sentença de morte. Está errado. E as pessoas, muitas vezes, ela pode até não denunciar, mas tem familiar, tem amigo, tem vizinho que sabe do que está acontecendo e não liga para a polícia, tem medo de se envolver. Só que se a gente não fizer isso, a gente vai autorizar essas cenas de horror que a gente vê. Se aquele porteiro não tivesse ligado para a polícia, aquela mulher que levou 61 socos teria morrido. Então, é sobre isso, né? É sobre intervir, é sobre ter um posicionamento crítico diante de qualquer tipo de demonstração de falta de respeito e de violência. E ainda, às vezes, algumas ideologias vêm falar que essa luta das mulheres é mimimi, que de certo ou errado. De certo ou errado, né? Mas gostei muito da fala da secretária da questão da cultura, né? Cultura é comida, é música, é tereré, é dança. Cultura não é violência. Exatamente. Muito boa essa fala. Falou tudo, muito importante mesmo. Secretária, queria agradecer a senhora por ter falado mais uma vez com a gente. É muito bom contar com a senhora. É uma parceria que a Caçula FM tem com vocês aí da subsecretaria. E realmente, quando a senhora fala com conhecimento. E é importante que uma mulher fale para que outras mulheres possam entender. E isso é importante e necessário. E vamos torcer para que Mato Grosso do Sul, como a senhora disse, se torne referência e continue sendo uma referência positiva em relação ao combate à violência contra a mulher e que muitas mulheres se conscientizem e acabem com esse ciclo de violência que destrói muitas vidas. Muito obrigado mesmo por ter falado com a gente mais uma vez. É uma honra falar com a senhora. Obrigada, eu agradeço de coração. De fato, a gente trabalha para manter o pioneirismo, né? Do Mato Grosso do Sul no âmbito das políticas públicas de prevenção e enfrentamento à violência contra a mulher, e a gente conta muito com vocês para divulgar o Protege, né, que é o nosso programa de Estado voltado para acabar com a violência contra as mulheres no nosso Estado. Muito obrigada mesmo.